Vamos começar então mais uma aula do nosso módulo de Pixel Art do curso de desenvolvimento de jogos com Godot Engine, tá? Aonde nós vamos nessa aula verificar uma ferramenta de seleção, só que ela vai selecionar por cor, pela cor de um determinado de uma determinada área da nossa imagem, da nossa figura. Tudo bem? Então, agora, espera aí que só vou fechar essa daqui, ó. Fechar, não é a 16, agora é a 17. É a nossa 17ª aula de Pixel Art, tá? Nós vamos ver seleção por cor. Agora são 22 horas e 21 minutos, ok? Então, como que vai funcionar isso? Vamos dar uma olhadinha. Mas primeiro eu quero pedir para vocês assistirem o vídeo. Cliquem em gostei, se inscrevam no canal e deixem seus comentários, por favor, tá? Vamos lá, então. Vou entrar agora aqui no Piskel, ok? Vou entrar no Piskel e vamos ver qual é a resolução que ele está usando. Ele está usando 32 por 32. Eu vou mudar para 128 por 128, ok? Então aqui, ó, tem aqui a minha região, tá? E o que pode acontecer muitas vezes? Se eu tenho uma região quadrada, por exemplo, eu tenho uma região quadrada, é fácil eu selecionar uma região quadrada. Basta eu vir aqui, na ferramenta de seleção retângulo, eu venho, vou selecionar essa região, vou dar um Ctrl C, ok? Movimento a região e dou um Ctrl V, eu trouxe ela para cá. Dou mais um Ctrl V e assim vai, tudo bem? Se eu tiver uma região que não tem um formato tão retangular assim, mas que pelo menos ela tenha uma certa linearidade, eu posso acabar tendo o quê? Eu posso ter uma outra ferramenta que vai me ajudar. Então eu tenho aqui, ó, a seleção por laço. Então você pode simplesmente, deixa eu só colocar uma cor aqui dentro. Então, eu tenho a seleção por laço, onde eu selecionei aqui, ó, seleção por laço, onde eu vou definir mais ou menos a área que eu quero selecionar, que tem uma determinada cor. E aí eu dou um Ctrl C, selecionei, venho para cá, dou um Ctrl V, venho para cá, dou mais um Ctrl V, ok? Tudo bem? Então, o que eu fiz? Eu selecionei tanto com a ferramenta retângulo, como com a ferramenta laço. Tudo bem? Agora, nós vamos selecionar, vamos imaginar uma região totalmente, vamos dizer assim, que tenha um formato aleatório. Deixa eu mudar a cor para preto. Então eu vou fazer algo assim. Ok? Então eu fiz essa. Ah, faltou fechar aqui em cima. Então olha só, essa figura, essa obra de arte que eu acabei de fazer aqui agora, vamos imaginar que ela tem uma cor verde. Bom, como é que eu faria, por exemplo, para selecionar com a ferramenta retângulo? Eu teria que pegar tudo isso daqui, não tem como, por exemplo, eu selecionar, ó, eu levo tudo junto, só que eu levo um monte de pixels que não fazem parte da imagem que eu quero selecionar, ok? Da mesma forma que a ferramenta laço, ia ser muito difícil aqui, ó, eu pegar apenas os pixels que estão coloridos com a cor verde, tudo bem? Então, numa situação assim, espera aí, opa, deixa eu fazer aqui, acabei fazendo, espera aí, vou clicar aqui, ó, vamos voltar lá, vamos colocar o preto,
falta eu fechar aqui, ó. Tá? Então o que acaba acontecendo aqui? Se eu for tentar selecionar, seja pela seleção por um retângulo, seja pelo laço, o que acaba acontecendo? É praticamente impossível, né? Eu vou sempre estar selecionando pixels que não fazem parte da figura que eu criei. Então, supondo que toda essa figura aqui ela tem a mesma cor, né, uma região que tem a mesma cor, eu vou usar essa ferramenta, a seleção por shape, ou seleção pela figura. Então, olha só, eu vou clicar aqui, ok? E vou selecionar toda essa região aqui. Antes de fazer isso, eu vou aqui aqui na parte de resize e vou dobrar 128 vezes 2 é 256, 256 vezes 12 é 512, 512 tá bom para mim, vai dar 512 por 512. E eu vou colocar essa imagem bem, deixa ela aqui mesmo no cantinho aí, tá? Ela vai ficar no canto superior. Vou pedir para fazer um resize e olha lá, tudo bem? Eu quero tirar uma cópia disso. Como é que eu vou fazer? Nós já vimos que se eu for usar a ferramenta retângulo ou a ferramenta laço, vai ficar uma coisa muito complicada fazer isso. Então, eu vou usar essa ferramenta, a Shape Selection, ou seleção por figura, seleção. Então, eu selecionei aqui e vou clicar aqui dentro. Eu posso aumentar um pouco, né? Eu venho aqui, ó, vou aumentar um pouco mais, tá? E vou selecionar. Tendo selecionado, eu vou dar um Ctrl C, vou voltar um pouco o meu zoom, tá? Vou arrastar e vou dar um Ctrl V. De novo, vou arrastar, Ctrl V. Vou arrastar, Ctrl V, ok? Então, eu consegui pegar toda a área que tinha uma determinada cor. Tudo bem? Então, seria mais ou menos isso. E se eu tiver uma coisa assim, ó, vou voltar para o preto. Vamos colocar aqui um retângulo, outro retângulo, outro retângulo, outro retângulo, outro retângulo e um retângulo maior. O retângulo de dentro eu vou selecionar com vermelho. E o retângulo de fora eu vou selecionar com amarelo, ok? Venho aqui na seleção por shape e selecionei. Ele pegou apenas um, ok? Vamos dar um clique aqui em cima, olha só, vamos ver as opções. Copia área selecionada, cola área selecionada ou vai mover o conteúdo. Então, eu vou apertar o Shift e ele vai me mover o conteúdo, ok? Tudo bem? Então, ele retirou o conteúdo dali, ó, tá? Agora, vamos selecionar de novo, vamos vir aqui, selecionei, Ctrl C, arrasto, ele ficou, certo? Eu não movi, eu tirei uma cópia, ok? E aí eu poderia tirar uma cópia de tudo isso. Então, nós vimos que tem 3 formas de selecionar. Essas aqui é quando a ferramenta retângulo, é quando eu tenho uma ferramenta geométrica, praticamente um retângulo ou um círculo. Aqui, quando eu tenho uma figura, mas ela tem características lineares. E aqui a seleção por cor, ela é interessante quando eu tenho uma figura totalmente, vamos dizer assim, randômica, sem uma forma definida. Forma definida, ela tem uma forma definida, mas assim, totalmente cheia de curvas, de tal forma que eu não consigo usar nenhuma das outras 2 ferramentas de seleção, tá? Tudo bem? Então, essa daqui é a ideia de fazer uma seleção por cor. Tudo bem? Então, vamos ficando por aqui. A gente continua numa próxima aula.